Como eu disse, a igreja somos nós, mas mesmo com o templo, com o salão ainda fechado, já tem pessoas se achegando, amados. Já tem pessoas sendo pastoreadas, precisando ser pastoreadas. E tudo isso confirma que Deus é no nosso ministério e tem nos abençoado, amém? Eu quero agradecer você, aos irmãos que se dispôs a investir no reino, que está investindo na igreja do Guarituba. Deus te abençoe muito e muito e muito mais do que tem abençoado, sabe? Quando eu vejo pessoas destemidas, né? Fizemos o convite para as pessoas abençoar a igreja do Guarituba, amados. Choveu de pessoas para abençoar a obra lá. Eu fiquei muito feliz, É sinal que a igreja acredita no nosso ministério, amém? Eu fiquei muito feliz, pastor, fiquei surpreso, sinceramente, eu fiquei surpreso. Quem acompanha as redes sociais da igreja, viu que muita pessoa se dispôs a abençoar, para nós podermos estar finalizando o salão lá, para começar a fazer os cultos, levar as pessoas que nós já estamos pastoreando na região ali para o templo, né? Então, eu fiquei muito feliz. Eu fui surpreendido pelo Senhor mesmo, de verdade. Sabia que vocês acreditavam em nós, mas fomos surpreendidos por Deus através da vida de vocês. Amém, amados? Pessoal, o livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Eu garanto para vocês que eu não vou falar nem 2 horas. Eu vou falar menos de 2 horas, eu garanto para vocês. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Eu quero te convidar hoje para você enxergar as coisas da forma que Deus enxerga. Por que Deus ministrou isso no meu coração, amados? Nós vivemos numa situação assim que nós vemos, ouvimos e às vezes falamos muitas coisas que não alimentam a nossa alma. É verdade ou não é? E os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são janela da nossa alma. Então o que nós vemos, falamos e ouvimos serve de alimento para a nossa alma. Aí fica uma pergunta: que tipo de alimento nós temos servido para a nossa alma? Eu quero te fazer um convite hoje, para você enxergar as coisas como Deus vê. Amém? Vamos fazer uma leitura. Quero ser rápido aqui na leitura também. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo que anelam como árvores. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos e lhe fez levantar. E ficou restabelecido e viu ao longe distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia e a ninguém da aldeia o digas. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui já recebeu um milagre de Deus? Deixa eu ver assim. Todos praticamente, não é verdade? Agora, quem já não ficou assim, vamos dizer assim, ansioso para contar o milagre que recebeu para outra pessoa que estava passando pelo mesmo problema em que você estava passando, acreditando que se ela ouvisse o seu testemunho, ela se convertia? Não é isso que acontece? Quando, vamos supor, eu fui orar uma vez para uma senhora, eu convidei ela para ser obreira da igreja. Falei: irmão linda, eu estou precisando de uma diaconisa. E a senhora se encaixa no perfil, sabe? E ela falou assim: pastor, eu preciso orar pelo menos uma semana. E aí, isso foi no domingo. Quando foi na quinta-feira, ela pediu para eu orar por ela. E na segunda-feira ela ia passar por um médico. E nós, eu e minha esposa, ainda não sabíamos. E na quinta-feira nós oramos por ela, ministramos sobre a vida dela. No domingo ela não nos contou nada e na segunda-feira ela passou pelo médico. Depois que ela passou pelo médico, quando foi na terça-feira, ela nos ligou e pediu para que nós fôssemos almoçar com ela na casa dela, e eu e minha esposa e meus filhos na época. Fomos para a casa dela e chegamos lá, ela com um punhado de papeleira, né, em cima da mesa, e muito feliz, e dizendo para nós: pastor, quando o senhor me chamou para ser diaconisa da igreja, o meu coração ferveu, mas eu tinha um problema. Eu tinha um câncer do tamanho de uma laranja, pastor. E o médico não soube dizer quanto tempo eu ia viver mais. Então, eu não queria assumir uma responsabilidade na igreja
que eu não fosse conseguir exercer depois. E essa irmã, amados, aí depois, na segunda-feira, ela passou no médico, fez novos exames e o tumor havia sumido e ela vive até hoje, bem, sem câncer. Só que todas as vezes que ela dizer alguma coisa, ela dizia: olha, Deus me curou do câncer. E conta isso para todo mundo até hoje. Se você chegar na casa dela, ela vai pegar os exames de antes, os exames de depois e vai falar: olha, Deus me curou do câncer. Mas sabe quantas pessoas ela conseguiu levar para a igreja com esse testemunho? Sabe por quê, amados? Porque quando nós queremos convencer as pessoas com nossos testemunhos, as pessoas passam a viver a nossa história. Agora, só que Deus tem uma história para elas. Você está entendendo? Deus tem uma história para ela. Deus não quer que ela viva. Quem lembra do maná escondido, do maná no deserto? Glórias a Deus. Quem lembra do maná no deserto? Deus disse: olha, gente, eu vou te dar uma refeição diária. Todos os dias vocês vão ter a refeição de vocês. Só que o povo receberam a refeição num dia, e alguns guardaram, e no outro dia a refeição tinha virado bicho. Por quê? Porque Deus não quer que você viva do milagre de ontem. Deus quer te dar um milagre novo e quente hoje, amados. Deus quer que você viva do hoje. Só que na nossa visão, se nós ficarmos contando todo dia, nós vamos mudar a história dos outros. Olha para a leitura que nós fizemos. Jesus entrou numa aldeia chamada Betsaida. Não é isso? Ele entrou na aldeia chamada Betsaida. E logo os discípulos de Jesus, andando para a aldeia, trouxeram um cego para que ele curasse. Aí Jesus, ele pegou pela mão do cego e tirou para fora da aldeia. A aldeia já havia se convertido, sim ou não? Não. Porque um pouquinho mais à frente ele diz assim: ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Corazim, que se Sodoma e Gomorra tivesse visto o que vocês viram, eles teriam se convertido. Então, Jesus operou muitos milagres em Betsaida, mas o milagre que Jesus operou em Betsaida não converteu o povo. Então, quando trouxeram o cego para ele, ele pegou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. E curou o cego lá fora da aldeia. Ali existe um fato meio curioso, que parece que Jesus estava meio... O poder de Jesus parece que estava meio falhando naquele dia. Né? Porque Jesus cospe no olho dele, ministra a cura e pergunta para ele: viu, está curado? Aí eu vou: mais ou menos. Aí Jesus ministra mais uma vez, né? Está curado? Ele diz: não, agora estou curado. Né? Parece que Jesus falha, o poder de Jesus falha naquele momento, mas não é isso, amados. Esse é um detalhe que eu vou só explicar agora, mas não vou entrar nessa área. É porque quando Jesus curou a visão física, de Jesus ministrou pela primeira vez, os olhos dele estavam curados, mas a alma dele ainda não. Então precisava ter uma cura completa. Aí Jesus ministrou de novo. Está entendendo? Não que ele não foi curado na primeira vez. E outra, Jesus nem precisaria perguntar. Quando ele ministrou a cura, ele estava curado. Jesus não precisava perguntar. Amém? Mas enfim, mas a nossa visão é essa. Que se nós contarmos para todo mundo o que Deus fez, o milagre, Jesus curou a minha perna, Jesus curou a minha cabeça, Jesus curou meu... Nós vamos converter o maior número de pessoas possível, e isso na verdade não acontece. Para quantas pessoas você já contou o que Deus fez na sua vida? E quantas pessoas te seguem? É só você ver. Porque a ótica de Deus é diferente da nossa. Deus não enxerga como nós enxergamos. E Jesus mostra isso no capítulo 2 de São Marcos. No capítulo 2 de São Marcos, conta a história de um homem que, pela história, ele não era deficiente. Um pouco antes, era um homem que tinha uma vida talvez saudável. Só que ele comete algum tipo de pecado. Se você ler a história, vamos ler só para não ficar nas minhas palavras assim, é bom para nós termos certeza do que estamos falando. Capítulo 2 de São Marcos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e ouviu-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam.
e falava-lhe a palavra. Então foram ter com ele uns que conduziam um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, eu perdoo os teus pecados. E estava ali sentado alguns dos escribas que razoavam em seu coração, dizendo: por que se fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Pois, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Se você encontrasse um paralítico, ou se você tivesse um amigo paralítico, qual seria a sua visão? E Jesus estivesse passando lá em Piraquara, e você tivesse condição de levar ele até lá, qual seria a sua visão? Foi a visão dessas pessoas. Mas tudo leva a entender que esse camarada, ele tinha uma vida saudável antes, mas ele cometeu algum tipo de pecado, e talvez ele foi cometendo pecado, e ele se isolou e se atrofiou e ficou doente, paralítico. E alguns amigos dele viram a situação e falaram: esse cara precisa ser curado dessa perna aí, ele não anda mais. Ele se tornou deficiente. Talvez se fosse você, pensaria a mesma coisa. Se fosse eu ia pensar isso. Não, eu vou levar ele lá para o pastor Douglas vai ministrar uma cura sobre essa perna dele, e ele vai sair andando. Pastor Eleísa, pastor Irineu, pastora Castorina, vai ministrar e ele vai sair andando, eu vou levar ele lá. E foi isso que os amigos pensaram. Você vê, essa é a ótica humana. É assim que nós enxergamos. Essa é a ótica humana. Mas eu te disse que eu iria te fazer um convite para você enxergar como Deus enxerga. E juntaram 4 homens, talvez ele fosse gordinho, não sei. Colocaram ele numa maca e levaram até Jesus, amados. Onde Jesus estava, não tinha como entrar. Então eles precisamos de uma estratégia. Jesus fazendo culto dentro de uma casa. De repente começa a cair sujeira do telhado em cima da mesa. E Jesus ali ministrando, não parou o culto, e de repente desce uma maca, com o homem deitado em cima da maca, e Jesus continuou ministrando o culto, olhou para aquele homem e disse: olha, eu perdoo os teus pecados. Entendeu a diferença? Para o homem, ele precisava da cura física, mas para Deus, ele precisava de cura na alma. Ele precisava de salvação. Antes de nós ministrarmos a cura física para alguém, amados, precisamos ministrar salvação na vida delas. Essa é a ótica de Deus. Por isso que Jesus disse: olha, é melhor você entrar no céu faltando um olho do que estar perfeito e ir para o inferno. É melhor você entrar no céu faltando um braço do que perfeito e ir para o inferno. É melhor você entrar no céu faltando uma perna, Jesus disse isso, do que você estar perfeito e perder a sua alma. A ótica de Deus, ela é diferente da nossa. Antes de Deus ministrar a cura física, Ele ministra a salvação. A salvação. Aí ele falou assim: viu, eu perdoo os seus pecados. Aquele homem não sabia, ele não entendeu. Por isso que eu digo que é bem provável que ele tinha uma vida saudável antes, e que o pecado levou ele a essa situação. Porque pela palavra de Jesus, é o que nós entendemos, não é isso? Porque pelo que Jesus disse, é o que dá a entender. Mas quando Jesus ministrou o perdão dos pecados sobre a vida dele, automaticamente ele estava curado, ele só não sabia disso ainda. Aí os fariseus começaram a murmurar, e Jesus disse: olha, para que ele saiba que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecado quanto para curar pessoas, pega a sua cama e vai embora, filho. Aí ele pegou a cama e foi embora. A ótica de Deus é diferente da nossa, né? Quantas vezes já te levaram alguém, ou alguém disse para você: rapaz, eu preciso de uma porta aberta. A porta é Jesus, amado. Diga para ele: a porta é Jesus, né? Esses dias me procuraram um rapaz. Eu tenho um vizinho, ele, uma bênção,
uma bênção. E esses dias ele me procurou e disse: Marcelo, ora comigo, ora por mim. Ele faz exportação de carne, né? Ele exporta carne para o exterior. Ele também traz o exterior para o Brasil, mas ele mais vende para o exterior. Ele falou: ora por mim, rapaz, faz mais de mês que eu não consigo fechar um negócio. Essa pandemia cerrou tudo, eu não consigo vender nada. Ore por mim. Aí eu disse para ele: rapaz, antes de eu orar, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você já foi à igreja? Você vai à igreja? Você conhece Jesus? Ele disse: olha, eu vou uma vez por mês. Mas toda vez que eu vou, a minha esposa fica rindo de mim. Ele disse. Aí eu falei para ele: mas você vai uma vez por mês na igreja e não quer que a sua esposa ria, né? Tenta comer uma vez por mês, toma um copo de água uma vez por mês, para ver o que acontece com a sua vida. Você precisa conhecer Jesus de verdade. Eu vou orar, mas você precisa conhecer Jesus, rapaz. Eu falei de Jesus para ele. E oramos. E oramos. Aí esses dias eu estava na casa do Gesiel. E ele me ligou. E disse: Marcelo, eu estou aqui com... Tem um container, sabe o que é container frigorífico? Na frente da casa dele, ligado. Fica o tempo todo ligado. Ele falou assim: olha, Marcelo, chegou patinho em bife, chegou alcatra. E o patinho está R$17,90 e a alcatra está R$20. Você vai querer? Falei: já estou chegando aí, né? E já vejo com você. Cheguei em casa, peguei o dinheiro com a minha esposa e fui lá comprar a carne. Aí ele falou assim para mim: o que você vai querer? Eu falei: olha, eu vou querer 3 quilos, me dá 2 de alcatra e 1 de patinho. Aí ele pegou 3 pacotes, cada pacote são 2 quilos da Friboi. E ele colocou dentro de uma caixa e me entregou. Aí eu falei: não, aqui tem 6 quilos, eu só quero 3. Ele falou: não, leva. Aí eu fui entregar o dinheiro para ele, ele falou: eu não posso cobrar de você. Ele disse para mim: eu não posso cobrar de você. Aí eu peguei 6 quilos, 4 de alcatra e 2 de patinho. Foi isso, né, meu amor? E levei para casa, cheguei, fiquei meio envergonhado. Falei para minha esposa, falei: Simone, nunca mais eu vou comprar carne do David, porque ele não recebe. Ele não recebe. Aí esses dias eu conversando com ele, ele falou: rapaz, você tem carne na sua casa? Eu falei assim: vou comprar amanhã. Ele falou: não, já leva aqui mais 6 quilos. Semana passada o pastor Paulo estava em casa. E nós estávamos comendo o bife que ele havia nos dado, 12 quilos de... Aí o pastor Paulo falou: viu, lá de Sorocaba, viu, preciso comprar um pouco desse bife aí. Eu falei para ele: David, vende para ele. Não é para mim, é para ele. Ele: não, é para você? Não, pode levar. Aí depois ele me falou que depois da oração que nós fizemos com ele, né, e é lógico, ele está tentando, até falei para o pastor Douglas, temos um desejo muito grande de levar ele para a nossa igreja lá no Guarituba, né? Nós estamos falando de Jesus para ele o tempo todo, mas depois da oração ele fechou um negócio de R$70 mil. Está entendendo? Mas antes de ministrarmos as portas abertas, nós ministramos Jesus na vida dele. Essa é a ótica de Deus. Essa é a ótica de Deus, amém, amados? O homem, ele não vê como... Deus não vê como o homem vê. O homem, ele quer ministrar o material, mas Deus quer primeiro o espiritual. E por causa das coisas ruins que têm acontecido nos últimos anos, o homem não tem deixado Deus enxergar pelos seus olhos, e nem falar pela sua boca, e nem ouvir pelos seus ouvidos. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, amado, Deus precisa falar pela minha boca. Deus precisa enxergar pelos meus olhos. E Ele precisa ouvir pelos meus ouvidos, porque Ele mora em mim. É isso que precisa acontecer. Você quer ver se Deus está enxergando pelos seus olhos? Ou se Deus está ouvindo pelos seus ouvidos, ou se Ele está falando pela sua boca? Se você lançou uma palavra negativa no dia de hoje, saiba que Deus não está falando na sua boca. Quantas pessoas começaram um negócio? Deus me deu uma direção. Deu fazer isso aqui, foi a direção que Deus me deu. Mas ele começa aquele negócio na direção que Deus deu a ele, segundo ele, na direção que Deus deu a ele.
Aí ele enfrenta as primeiras barreiras, as primeiras dificuldades, ele desiste. Não está enxergando como Deus enxerga. Se você desistiu do seu filho, desistiu do seu casamento, desistiu do seu marido, da sua esposa, se você desistiu de orar pela sua casa, pela sua família, você não está enxergando como Deus vê. Porque aonde você vê derrota, Deus vê sucesso, amado. Deus vê vitória. A ótica de Deus é essa. Quantas vezes nós falamos assim, olha, eu entrego na mão de Deus. Eu estou entregando na mão de Deus, eu não quero mais compromisso, eu estou entregando na mão de Deus. Quantas vezes eu, Marcelo, olhando pela ótica humana, sabe? Olhar para mim e dizer, será que foi Deus que me chamou? Passei por tantos momentos bons no ministério, muitos momentos bons. E passei por muitos momentos ruins também. Só que quando você enxerga pela ótica humana, o homem, ele olha para trás e diz assim, não, eu acho que o meu tempo já era. Né? Eu acho que o que eu tinha de fazer eu já fiz. E Deus está dizendo lá em cima, olha, você não está enxergando como eu estou enxergando. Porque o seu tempo ainda nem começou. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida ainda, amados. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Você sabe qual que é o problema? Na sua empresa. No seu ministério, você sabe qual que é o problema? O problema é que você está enxergando pela ótica humana. Lembra do cego? O Bartimeu. Quem lembra do cego Bartimeu? Ele estava jogadinho no canto ali, né? Jogadinho no canto. E ele ouviu alguém dizer que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar. Mas você sabe qual que é a história do cego Bartimeu? Antes de eu... O cego Bartimeu, ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Os romanos tiraram o olho do Bartimeu. Bar quer dizer filho, e Timeu era o pai dele. Então, quando diz o cego Bartimeu, quer dizer o cego filho do Timeu. E os soldados romanos haviam arrancado os olhos dele. Se você ler o livro dos mártires, existem algumas suposições. E uma delas é que para castigar os pais, quando os pais serviam a Jesus, ele arrancava os olhos dos filhos. Quando os pais não negavam a Jesus, eles arrancavam os olhos dos filhos. E há uma possibilidade disso ter acontecido com o Timeu. A verdade é que ele não nasceu cego. Alguém arrancou os olhos dele. E conta-se a história que onde era o olho do Timeu havia só um buraco. E de repente ele estava jogado no canto ali, e Jesus estava passando naquele lugar e ele começa a gritar. Mas existem aqueles que enxergam pela ótica humana, que não enxerga como Deus enxerga, não está vendo como Deus está vendo. Então ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os próprios discípulos de Jesus, que era para ir até ele e dizer, não, espera aí, calma aí, eu vou falar de você para Jesus. Não era assim? Não era para ser assim, mano? Os próprios discípulos de Jesus tentam calar ele. Tenta fazer ele ficar quieto. Talvez se fosse nós, pela nossa ótica humana, teríamos desistido. Porque os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, que eram próximos de Jesus, que recebia os segredos do céu de Jesus. Jesus disse isso. Jesus falou para os discípulos, olha, eu não chamo mais vocês de servo, vou chamar vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que acontece na vida do seu Senhor, mas o amigo sim. Ele diz, tudo que eu ouvi do meu pai eu tenho passado para vocês.
Por isso vocês não são mais meus servos, são meus amigos. Ou seja, os discípulos sabiam dos segredos do céu. Está escrito em capítulo 15, verso 12, eu acho, do Evangelho de João. E os discípulos tentou calar ele. Eu falei isso esses dias. Alguém veio conversar comigo e falou assim: rapaz, sabe por que eu parei na igreja? Eu vi muito defeito. Eu falei: rapaz, então nem vai na nossa igreja. Falei para ele. É um rapaz que eu estou evangelizando uma família lá no Guarituba. Falei: então também não vai na nossa igreja, não tenta andar comigo. Porque eu tenho defeito também. E na nossa igreja você vai encontrar pessoas com defeito. Nós somos falhos. E os discípulos de Jesus naquele momento estavam enxergando por uma ótica humana. Ele está atrapalhando o mestre. Ei, fica quieto, você está atrapalhando o mestre, você está atrapalhando ele. E Jesus parou e falou: opa, peraí. Quem está chamando é um cego. Ele: que cego nada, chama ele. Chama ele. Aí eu imagino o cego, né? Os discípulos fazendo um corredor. E ele levanta meio que sem ver assim, faz uma polpa. Diz assim: ó, ele mandou me chamar. Sabe, eu fico imaginando. Mas os discípulos estavam enxergando pela ótica humana. Talvez se fosse nós, teríamos desistido de clamar. Teríamos desistido de buscar. Mas não desista. Não enxergue pela ótica humana. Por maior que seja a barreira, maior é o nosso Deus, amado. Maior é o nosso Deus. Conta-se a história de um rei que havia um único caminho para entrar no palácio dele, um único caminho. E todo dia era um trânsito de pessoas a pé indo e voltando. Já estou terminando, gente, tá bom? E ele falou assim: eu vou dificultar um pouco a entrada no meu palácio. Foi lá e colocou uma pedra enorme na entrada do palácio. Muitos desistiram, voltaram para trás, não entraram mais no palácio. Outros começaram a dar volta. Mas teve um que falou: não, eu vou remover a pedra. Quando ele removeu a pedra, o rei havia colocado debaixo da pedra uma pepita para o corajoso que quisesse remover a pedra. Pode estar difícil de você ter acesso ao palácio, ou aquilo que foi prometido. Quem quando chegou na igreja não ouviu Deus dizer, ou Deus usar alguém e dizer: olha, Deus tem grandes obras na sua casa, na sua vida, na sua família, sabe? Mas o tempo vai passando. No começo nós estamos com aquela fé que parece que vai acontecer tudo amanhã. Mas o tempo vai passando e não aconteceu amanhã, nem depois da manhã, e o tempo vai passando e nós parece que desistimos. Mas não desista. Não desista. Não desista. Não enxergue pela ótica humana. Deixa Deus enxergar pelos teus olhos. Quando você ver uma doença, você vai ter a cura. Quando você vê uma porta fechada, você vai ter a porta aberta. Quando você vê alguém triste, você vai levar alegria, porque você está deixando Deus olhar e falar e ouvir através de você. Você é um agente de milagre. E foi para isso que Deus te chamou. Amém, amados? Vamos ficar de pé, por favor. Glórias a Deus. Não desista. Enxergue as coisas como Deus enxerga. Procure enxergar as coisas como Deus enxerga. Você pode ter desistido, amados, mas Deus não desistiu. Ou seja, Deus, Ele não desiste, Ele nunca desiste. Para Deus não tem batalha perdida. Não tem. O povo, quando chegou diante do Mar Vermelho, começaram a murmurar: vamos morrer aqui, Moisés. Ótica humana. Porque não tinha para onde ir. Aí Moisés olhou para Deus e disse: Deus, olha, Moisés também estava enxergando pela ótica humana. Moisés, embora ele tinha uma intimidade tremenda com Deus, mas naquele momento ele também estava enxergando pela ótica humana.
Ele disse: Deus, o Senhor fez eu tirar o povo lá do Egito para eles morrer aqui? Não foi isso que Moisés disse, amados? Aí Deus disse: Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés disse: o cajado. Aí Deus disse: então, bata na água. O poder estava no cajado, amado? Não. O poder não estava no cajado. O poder estava na atitude. Na atitude. Parece que vai morrer, parece que está tudo difícil. Não tem saída, né? Mas tem atitude, porque a autoridade está em suas mãos. Amém?